Em 1951 foram enviadas cartas a vários membros da luterana e depois da análise dessas cartas ficou combinado um primeiro encontro para se ter um ponto de pregação aqui na cidade. Então, esse primeiro contato, esse primeiro encontro deu-se na casa da dona Carlota e do senhor Cristiano Birga, dia 1º de janeiro de 1952. Eu era uma menininha que ia a todos os lugares com meus pais. Eu me lembro bem do dia desse encontro, que eu estava lá. O primeiro encontro foi na casa do meu avô, Cristiano Birger, lá que começou onde montar essa igreja. E eu tinha 14 anos. Eu estava presente. Meus pais, meu pai, minha mãe, meus avós, depois eles vieram morar com a gente, foi muito querido. Foi para nós, né, Vilmar? Foi muito uma gratificação. Uma coisa muito... Porque a gente não tinha aí a nossa igreja, porque a gente tinha em Pires, né? Então começou a comunidade, foi uma alegria para a gente. Foi um presente. Meus pais iam lá, eu ia lá também. Eu também. A Vilma, os pais dela. A gente não tinha comunidade aqui, então a gente foi fazendo, né, reuniões entre os... Para ter, porque cada um a gente ia em Pires, né? E meus pais não tinham carro, então era difícil. Então a gente queria fazer uma comunidade aqui na cidade. Os cursos eram uma vez ou duas por cada 2 meses. Depois que passou para a casa da dona Olga, que a nossa família todas participavam. Eu vou falar um fato que eu achei muito interessante, mas que a Lotte me contou, você que era para contar, que a mãe dela, a dona Olga, e a tia, dona Hilda, passando por essa rua, eu não sei qual das duas, que olhou para esse lugar, lá na frente, e falou, aqui que é bom fazer uma igreja. Então, achei muito interessante a coincidência, né? Que elas acharam que aqui ia dar certo a fazer a igreja. Né? E eu me casei, nós casamos em 57, então foi em casa o casamento. Em casa foi o casamento. Uma coitada da nossa igreja, quando veio para o Brasil, sofreu, né? O meu bisavô, quando veio, ele foi morar na São Jerônimo. Ele era ferreiro. E ele era evangélico luterano. E lá tinha muito católico. Então eles falavam, não chega perto daquele protestante. Não chega perto daquele protestante. Aí ele fez uma igrejinha de madeira. E veio ele e um casal de professor. Então eles ficaram amigos juntos, né, morando juntos. E ele fez essa igrejinha de madeira. E fez uma cruzinha. E os católicos acharam muito ruim aquilo lá. E os protestantes não podiam usar cruz. A cruz era só dos católicos, os protestantes não podiam usar cruz. E meu bisavô, como era ferreiro, depois ele fez uma cruz de ferro. E quando foi construída a igreja de Pires, acho que foi até o tio Arthur que foi lá para querer buscar aquela cruz. Que pertencia à igreja luterana. Os católicos não deram a cruz. Está na igreja deles lá. Eu esqueci de falar. Daí a igreja, como os protestantes não podiam usar a cruz, o bisavô fez uma coisa de madeira assim e assim. Aí a igreja ficou com o nome da Igrejinha do Pipa. Não existia isso. Era só o salão que pertencia à casa, né? Então eu me lembro bem que tinha muito entulho ainda e nós ficamos assistindo ao culto
olhando, você lembra disso, Vilma? Olhando para as janelas da pensão, ainda não era, o local estava comprado, com a doação de empréstimos das pessoas que podiam, que tinham um pouquinho mais de bens, elas emprestaram o dinheiro para comprar aqui o espaço, né, que era a velha pensão, como foi muito falado. E aos poucos que a coisa foi tomando forma de templo mesmo. Era pequenininho, era a metade da casa, né, do casarão. Papai ia buscá-lo na estação com a chimbiquinha, que era um Fordinho 29. No tempo que ele ia celebrar culto na minha casa, e depois, quando ele começou aqui, uns e outros que tinham carro iam apanhá-lo na estação, né, da via férrea, porque ônibus, eu acho que nem existia, que as estradas eram de terra, né? Não eram pavimentadas. O primeiro pastor a morar em Limeira foi o pastor Renato, segundo Osmar Vimar. E é nessa rua, subindo ao lado aqui, dessa aqui, lá em cima, na esquerda, onde foi comprada uma casa para que ele morasse ali. Não é isso mesmo? Aí depois que foi comprado com Pires, lá onde a senhora mora, né? Então, o pastor Renato foi o primeiro a residir em Limeira. Agora, o primeiro pastor depois do Gretz foi o pastor Oscar. Faleceu já ali. Vinha de Rosário também. Pastor Oscar, né? O primeiro pastor depois do Gretz. Sobre isso. Fui escolhido por ele. Falei, eu não tinha. Eu ia assim nas igrejas. E sorte que eu ia quando era criança, nós não tínhamos igreja luterana aqui. Nós íamos frequentar a igreja presbiteriana, que era aqui na Senador Vergueira, antigamente. Então eu ia na escola dominical lá. Foi aquilo que me deu as musiquinhas, as primeiras musiquinhas que eu ensinei aqui na escola dominical, foi as musiquinhas que eu aprendi lá. Depois eu fui convidada, quando formou a comunidade, a ser professora. Fui a primeira professora aqui da escola dominical. Aqui comprei, eu ia, minha tia morava em São Paulo, ia lá buscar material, porque não tinha tanto. O pastor Gretz deu um livro só para mim. E depois eu precisava mais coisa para contar história para as crianças, né? Daí eu ia minha tia morava em São Paulo, ia lá dormir, ia lá nas livrarias, comprava material. Daí tinha aquele orguinho na igreja, um orguinho. Quem lembra daquele orguinho antigo? Eu lembro. Aquele orguinho, porque eu aprendi acordeão por música, né? Fui aprender nota. Então, por aquele ali eu tirava as primeiras musiquinhas quando dava escola dominical. Daí eu ia, comprava as musiquinhas, cantava, que eu aprendia. Fui muito feliz. E sou feliz porque meu pai foi o primeiro presidente daqui. E a reunião na casa dos meus avós. Então, até minha família, né? Minha história da minha família, né? Daí o pastor Gretz falou assim para mim, mas você não quer dar aula em Pires também? Aí eu falei, os pais das crianças vão te buscar. Então, de manhã eu vim aqui, e daí eu vim em casa, a minha mãe fazia almoço, almoçava, depois do almoço o pessoal vinha buscar, os pais vinham lá, daí a gente, com as musiquinhas que eu comprava lá em São Paulo, que eu tirava aquelas notinhas e ensinava as musiquinhas para as crianças naquele tempo. Eu gostaria de me posicionar, que fiquei 10 anos também como instrutora ou monitora de escola dominical. Eu comecei quando eu tinha 17 anos e quando eu fui embora para a região do ABC, então eu deixei. Um domingo era a Verena, outro domingo eu. E assim a gente ia alternando, mas a Verena ainda continuou. A Verena ficou 25 anos como instrutora, monitora da escola dominical. Eu já era membro da igreja com meus pais, com
começaram, nós todos, meus irmãos vieram, e a gente morava na Vila Camargo. E daí o caseiro que tinha aqui foi embora, ou mandaram embora, não sei. Daí o senhor Nil Roland pediu para mim, o meu pai, se eu não pudesse vir morar aqui, tinha uma casinha lá no fundo, de 3 cômodos. Saudades. E daí eu vim morar aqui. E aqui eu cuidava da igreja, cuidava do barracão e cuidava de tudo. E nisso passou muitos pastores, passou muitos casamentos e eu fui cuidando de tudo isso. Eu me lembro de um bolo salgado que a dona Vilma fazia depois do culto. Eu corria lá para a casinha dela, que ela falava, olha, hoje tem bolo salgado. E eu tenho a receita guardada no livro de receitas de mamãe. Isso ficou na minha memória aqui da comunidade. Na época que estava fazendo os cultos aqui, eu já não era daqui, já era de Pires. Então eu não posso falar muita coisa dos cultos aqui, sabe? Eu só posso falar da Vilma, quando morava aqui, e depois foi demolida essa casa. A minha casa foi demolida. E no começo que nós fomos descobrir esses telhados, quem tirou as primeiras telhas foi eu e o Jair. Aqui. Isso ficou na minha história também. E dali nós começamos a trabalhar para tirar toda aquela terra também. Quem trabalhava mais comigo, quase seguido, era eu e o Carlos Asbar. Trabalhamos muito aqui. Cariola, cavocava, sortava as terras, jogava no carrinho, ia lá na frente, ia na caçamba. Isso, nossa, trabalhei acho que 1 ano, viu? Para limpar tudo ali. Viu? Porque era mesmo barranco. Isso foi depois que eu saí daqui. Depois eu vimos sair. Derrubaram a casa, a Irene, se eu não me engano, tem fotos ainda da casa aí. E tinha um degrau bem alto, né? Para subir lá na cozinha, na minha casa. Depois eles aplanaram e fizeram a cozinha. Mas o seu pai morava do ladinho ali. Morava ali do lado. Aonde é o Machurifado agora. É. Os pais dela moravam ali. Aqui onde é a reunião ali aquela sala de reuniões, vendia-se os bolos, né? Bolos, tudo que tinha até trabalhos manuais para vender. Então o Zé Luiz falava, vai indo pro bar das velhas. O seu Arthur, pai da Verena, eu não sei se eu era o presidente ou ele que era, mas eu vim colaborar com ele. Hoje um barracão maravilhoso isso aqui. Esse paredão é muito alto. Ele estava assim com problemas de cair, entra água, isso. Um dia o senhor Arthur me convidou aqui e eu e ele fizemos com um enxadão uma valeta mais ou menos de 20, 30 centímetros, de lá até mais ou menos no meio disso aí. Onde a gente colocou ferro lá pro lado de fora, deve ter até hoje lá, para segurar esse paredão, tá vendo? Então são tempos diferentes. A tecnologia que existia naquele tempo era enxadão, machado e picareta, né? Agora, quando foi feito o primeiro barracão, eu lembro, foi o ano que a Célia nasceu. A Célia já está com 59 anos. Eu morei aqui 25 e meus filhos todos cresceram aqui, foram na escola dominical, confirmaram, alguns casaram e eu gostava muito daqui. Só saí porque meus filhos não queriam mais trabalhar, ajudar. Porque quando tinha as festas, as coisas, então tinha muito trabalho. E eles, como trabalhavam fora, eles que estavam cansados. Daí nós precisamos sair. É o seguinte,
para mim, vou contar assim, bem resumido. No meu tempo, como fui presidente, eu tinha assim bastante amizade com o pessoal da prefeitura. E a frente da igreja aqui ainda estava com aquele aspecto de casa, assim, de como se falava? Pensão. Pensão. Era uma pensão isso aqui. Aí eu pedi na prefeitura que eu precisava fazer uma modificação da frente. E aí eles me fizeram esse projeto que hoje nós temos aqui. Essas escadas subindo, foi demolida aquelas paredes e essas escadinhas todas foram feitas. Depois, mais um pouco para frente, a Esther me pediu que subir essas escadas estava um pouco difícil. Se nós fizéssemos aquele caminho subindo, virando para trás. Eu falei, tudo bem. Aí nós fizemos aquele corredorzinho ali ao lado até sair naquele portão, para ficar um pouco mais fácil para subir e descer. Eu também, nesse tempo que era o pastor Gretz, eu estudei o culto de leitura, o culto que o pastor Gretz vinha fazer lá na sua casa, próximo ao mercado. Ali eu estava pronto para fazer minha coisa lá em Rio Claro, como chama isso aí? Confirmação. Fomos para Rio Claro. Nós fizemos um grupo de liberenses aqui que estudaram na casa da Liselotte, lá perto do mercado, e fomos para Rio Claro para fazer a nossa confirmação. Né? E também nesse tempo, como o pastor Gretz, estou estendendo, o pastor Gretz vinha uma vez cada 15 dias, 20 dias, não, um mês. Esse tempo eu tinha que fazer culto de leitura aqui. Eu fazia, daí ele deu uma lição lá para ver como fazer culto de leitura. Mas isso nessa igreja já, né? Esse é só um detalhe. Nessa igreja eu dei culto de leitura, mas com uma pessoa que é da Esther, como é que chamava lá? Era eu, uma vez o Elias, aqui. Não tinha nem assim um preparo tão grande para dar culto de leitura, mas nós participamos, né? E também tudo esse belo barracão que nós temos hoje, isso era feito naqueles bandeirantes, que era o pai dele, toda essa equipe mais antiga aqui, construíram isso com muito sacrifício, com muito suor. Essa madeira que a Esther perguntou, eu vou estender, mas estender isso ali. E essa madeira, o que nós fazemos? Vamos derrubar o que nós vamos fazer? Mas como estava em mau estado, e cupim e coisa comendo, foi a melhor coisa que nós fizemos. Esse barracão que jamais vai ser demolido por causa de cupim e outras coisas. Né? Então eu me sinto assim bastante presente, mas eu não posso esquecer dessa equipe que está aí. Os pais aqui, meus pais, como eles abraçaram essa causa, mas trabalharam, suaram. Mas eu nunca vi gente assim. Até hoje tem assim. A gente vê muita gente dessa maneira de trabalhar, essa luta, né? E graças a Deus, como disse, nós passamos por quantos pastores hoje que estão pastor aqui, a presente, né? Mas quantos, acho que uns 5, 6 ou 7 pastores, né? E tudo isso, cada um tem uma maneira diferente de pregar um culto, que é necessário, porque se sempre ficar do mesmo jeitinho, aí perde a graça, vamos dizer, né? Mas de vez em quando, um jeitinho diferente de fazer, fica bom, né? Então foi essa entrada que eu participei, né? Esse barracão, tudo pintado, as madeiras em cima, para ficar mais bonito. E o culto de leitura, que eu mais esse moço, nós fizemos, né? E eu estou até hoje aqui, com meus 88 anos quase, né? E me sinto assim muito feliz em estar participando de uma comunidade com esse estilo, com essa vontade de vencer cada vez mais. Isso foi muito bonito. Uma luta tremenda, porque cavocar barranco, tirar terra, tudo na mão, no enxadão, não foi brincadeira, não. Esses homens trabalharam feio, meu marido mesmo. Nossa, meu marido deu suor aqui. Trabalhou muito aqui. Foi muito difícil. Nossos pais. E todas essas pessoas mais idosas, todas, né? O pai da Vilma, olha, todos eles formavam às vezes um batalhão de 15, 20 pessoas.
para trabalhar aqui com enxadão, enxada, para tirar a terra, para plainar. Aí fez um quartinho aqui, né? Um quartinho aqui. Eu lembro da primeira festa que fizeram aqui para angariar fundos. Tinha leilão, né? Naquela época fazia um leilão de frango, leitoa, bolo, fazia um leilão. E eu lembro bem do tio da Lotte. Ele veio com um copo e deu para mim e falou assim para mim: lave esse copo para mim, mas lave ele por fora, porque o fundo dele por fora está sujo. E quando a gente vai beber, parece que a gente está bebendo num copo sujo. Quem que é? O Dario Rolando. Mas era muito... Olha, a turma trabalhou e trabalhou bastante, muito. Bom, aí assim, né? Bom, aqui foi fundado em 52. Lógico que ocorreu esse casamos em 75. Então a igreja já estava bem montada, uma igreja bonita, né? A dona Vilma enfeitou muito bem, por sinal, o nosso casamento. Mas não era assim que nem o seu Valdomiro fez na frente. Era aquela escadinha pequena, estreitinha, sabe? Se a noiva tivesse um vestido muito comprido, muito assim, esbanjando, né? Tinha que juntar para subir aquela escadinha. Era uma escadinha pequena ali. E é isso. E daí a gente casou aqui, depois a gente continuou ainda lá em Pires, porque, como eu falei para você no caminho, a gente tinha um vínculo lá também, né? O Ednei e a Helene foram batizados lá, mas o culto infantil eles frequentaram aqui. Daí eles começaram a frequentar aqui a escola dominical, a Verena e as outras que eram todas aí das professoras, né? Do culto. E é isso, daí a gente veio seguindo, sempre ajudando da maneira que a gente pode, nas festas alemãs, né, que teve, assim, a gente às vezes vinha até a noite, né, Esther? Picar repolho, essas coiseiras, tudo aqui, para poder construir esse templo melhor, para chegar até onde chegou hoje. E é isso que eu tenho. Eu achei, nós casamos aqui, mas nós já tínhamos uma igreja pronta aqui. Eu já passei por 3 bodas aqui, casamento, 25 anos e 50 anos aqui. Há 46 anos que eu pertenço a essa igreja. Eu tenho maior carinho por ela, maior amor. E eu era católica, né? Pois achei esse bonitão aqui, né? Então, a gente... eu me senti bem aqui, sabe? Realizada. Parece que eu acordei de muita coisa, sabe? Então, hoje, eu acho que tudo que a gente faz para Deus é direto, não precisa intermediário. Né? Então, a gente vai direto em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Né? Então, eu me realizei muito nessa igreja. Agradeço a Deus por estar aqui. E nós estamos há quantos anos casados? Quanto? 64 casados. Nós estamos há 64 anos casados. Nós casamos em 53, aliás, 57. E o casamento foi lá na zona rural, na minha casa. Hoje aquela casa, lá. A casa não existe mais, porque era feita... Se ajudou a enfeitar? Os problemas, foi demolido. Mas nesse lugar, dentro do salão, foi feito o casamento, onde o pastor Gretes falou. O pastor Gretes foi nosso pastor, né? Então foi uma coisa lá na zona rural, e foi todo mundo que assistiu o nosso casamento gostou demais, né? Da maneira de preparar tudo, a entrada, com flores, com tudo mais. Foi uma coisa assim, naquela época, é coisa que, acho que você lembra, né? Então hoje nós estamos 64 anos casados, e nós estamos, graças a Deus, vivemos bem, sabemos um respeitar o outro, né? Às vezes tem alguma coisinha, mas logo, né, passa por cima, deixa para lá, e no caminho certo, né? É que a gente aprende na igreja, né? Então isso aí é uma das coisas que a gente gosta de lembrar, graças a essa oração que o pastor Gretes fez naquele dia, né? E que muitos ouvem também, mas depois esquecem, não cuidam mais daquele rumo que tem que tomar, que tem que fazer, né?
Mas, então, a gente, como eu disse, pode falar. Tem muitos daqueles nossos primeiros que eram o Nil Roland. O Nil Roland foi uma pessoa que foi um batalhador aqui também, já faleceu há muito tempo. Carlos Crases, a mulher do Nil, como ele chamava? Eni Martens, tocava órgão, assim como... O alemão fala Rene, né? Eni Martensen. Mas, então, toda essa ferramenta, o Jacobs, Henrique Jacobs... Ele foi muito importante, né? O Henrique, né? No financeiro e na tecnologia deles. Foram muito importantíssimos. Olha, eu tenho esses dias mexendo na papelada lá, tá? De vez em quando só dá uma limpeza, né? Eu encontrei a mensagem que eu escrevi para Dona Helena. Vocês lembram da Dona Helena? Então, se vocês quiserem, eu trago a mensagem que eu fiz e falei para ela. Dona Helena foi muito importante na nossa a primeira presidente, né, de OASE. Alemã, ela escreveu a primeira ata, que está num dos livros aí do arquivo, ela fez em alemão. Porque eu acho que ela evoluiu muito. Então tem muita coisa boa que acontece agora. E na nossa época não acontecia. Hoje é muito especial. A Bíblia é lido mais assim, né? Eu lembro lá em Pires, quando eu ia em Pires, era uma vez por mês também, o pastor vinha de Campinas, ele lia a Bíblia. Geralmente, toda vez que ele vinha, ele lia o mesmo livro. Geralmente, era em alemão, né? Ou era Lucas ou era Marcos. Então, não saía disso. Então, eu até já sabia o que ele ia pregar, sabe? Eu sinto a perseverança. Embora eu seja muito falha presencialmente, os 2 anos de pandemia eu não vim mesmo. Não por medo, mas porque ficaram mesmo afastados, né? Mas eu acho que a perseverança é um fator muito importante para a comunidade, geralmente para os descendentes de alemães. Que muitos brasileiros, que eram só brasileiros, eles não gostaram daqui. Eles queriam um milagre. Chegaram a me falar: não vou mais à sua igreja porque ela não é milagrosa. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou luterano desde o dia 2 de outubro de 38. Tem documento em casa. Nós também. Eu sou do dia 4 de julho de 27. E fui batizada no dia 4 de setembro de 27. Não conta pra ninguém que eu sou 17 de março de 1941. Olá, Ótimo começo, os anos 38, para quem nasceu em 38. Eu gosto, assim, muito da nossa comunhão. Eu também. A comunhão nossa, assim, a um todo, sabe? A gente tem, assim, um bom diálogo, a gente se entende muito bem. E se às vezes sai alguma coisinha que não agrada, ou um ou outro, logo já vem uma pessoa mais de idade e já vem e já aconselha e tudo volta a fluir novamente. Né? Então eu gosto muito daqui por causa disso. Família, a nossa comunhão. Cristã. Por ser uma comunhão cristã. Isso a gente aprende no culto, né? Sim. A gente aprende Sim. no culto, que como A deve gente se ser conhece, um cidadão né? A gente, se nossa. comportar numa comunidade. Pode haver desentendimento, mas também tem que ter essa ferramenta que conserta esses desentendimentos, né? Sim. E senão não adianta. Eu acho que é o caminho essencial de uma comunidade, é isso. Onde a pessoa vai lá e sai e não faz aquilo que ele aprendeu, ele precisa aprender.
e passa para os seus descendentes em casa, como ele deve se comportar, como ele deve ser, né? Respeitar o próximo. Tudo isso aqui não precisa nem repetir, né? Mas na igreja a gente ouve isso aí, né? Eu acho muito, e eu fico orgulhoso de ter participado dessa comunidade lá do início, e ver com essas pessoas, como o pai do Gilmar, e todos, a Cindir, todos, A gente Carlos é uma Craza, grande família, né? pai, é uma grande grande família. família Grande que família, lutou aqui, viu? Que lutou, e hoje nós estamos assim, me sentindo muito, muito bem arrumado aqui, porque isso aí não foi com tanta tecnologia naquele tempo. Mas o que a gente tinha disponível naquele tempo era madeira e tanta coisa. Hoje temos uma estrutura aí que jamais vai, não é mesmo? Então eu tenho orgulho disso, viu? E tenho até uma bisnetinha que está aqui agora, ela também já está frequentando, assistindo os cultos, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Levar essas coisas boas A gente para o tem que futuro ser exemplo, cada vez né? melhor. Posso dizer que eu tenho orgulho, pessoal, assim, de ser meu avô, que foi citado cristiano, e meu pai, quando fez a comunidade, foi o primeiro presidente escolhido na cozinha, lá no rancho no fundo da minha casa lá. A turma se reuniram, daí queriam ver quem era o primeiro presidente. Meu pai foi o primeiro presidente aqui da comunidade. E ele trabalhou muito, muito, muito. Ele, meus tios, né, minha família, né, todas trabalharam muito por essa comunidade. Eu sou muito gratificante por eles, por meus avós, por meus pais, por tudo. Então, a minha história, eu tenho muito orgulho dessa igreja, porque eu fui batizado, confirmado e casado pelo mesmo pastor Cres. Tenho orgulho de aprender coisas da igreja. Naquele tempo era a escola dominical pela Verena e a Liselote. Foram pessoas que plantaram no meu coração a sementinha de Deus, né? Da palavra de Deus. Então a gente tem orgulho de aprender. Depois, aos 20 e poucos anos, eu fui convidado pelas pessoas que eram presbíteros para mim também ser presbítero, né? Porque eu era uma pessoa que eu não trabalhava na igreja. E depois, com todas as pessoas aqui e mais pessoas que nem os pais dessas pessoas, da dona Vilma aí, o pai da dona Vilma, eu aprendi a fazer parte de um presbitério. Então eu fui encaminhado e fui aprendendo, e hoje eu tenho orgulho de ser presidente, fui secretário, fui tudo. Então é algo muito importante, por isso que a gente está até hoje trabalhando em prol da igreja. Eu vi que o senhor Valdomiro disse aí, a gente é uma igreja onde a gente aprendeu a palavra e foi plantada na gente, e a gente hoje pode testemunhar, né? E eu tive muitas vitórias, né? Vocês sabem que as vitórias minhas foram grandes, né? Então, esse é importante. E a Esther também, tenho certeza que foi mais ou menos assim. Sim, porque essa comunidade é a extensão da minha família. Eu poderia dizer que aqui na comunidade é a família da fé, família de fé. Então, da mesma forma, né, eu também fui batizada, né, confirmada, casei com o pastor Gretes, mas também tive a grande alegria, né, de batizar meus filhos, de casar meus filhos, de batizar meus netos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo isso que Ele tem feito, não só na minha vida, mas o que Ele fez já na vida de vocês, que são os precursores, né, os fundadores, os que não estão mais aqui, mas quanto Deus foi o nosso auxiliador, foi o nosso mantenedor, né? Então, toda vez que nós tivemos dificuldades, né, mas Deus fez, né, tomou as providências, Ele foi à frente, né, e contou com mãos e mentes e coração de pessoas dispostas a servir, né? E assim nós também ainda continuamos, estamos aí servindo ao Senhor como liderança, né? Estamos à frente aí dos trabalhos porque nós amamos essa comunidade, né? Nós amamos primeiramente a Deus,
mas amamos servir a Ele e fazer parte de uma comunidade que é muito especial, né? Eu diria assim, que a nossa comunidade faz uma diferença na vida das pessoas, né? E como é bom quando a gente tem isso, que a gente tem esse privilégio de ter uma família de fé, né? De ter amigos, né? Que a gente pode se abraçar, né? Se a gente pode compartilhar as alegrias, as dificuldades, os desafios, e podemos sempre estar unidos em oração, né? A Ele, levando tudo a Ele em oração. Então, assim, nossa gratidão por vocês aí também poderem estar colaborando nessa caminhada dos 70 anos da nossa comunidade, né? Então, que momento bacana, que momento de gratidão que nós estamos vivendo, e ainda nós estamos aqui para contar essa história, né? Para desfrutar e saborear tudo isso que Deus tem feito na vida de cada um de nós, né? Louvado seja Deus pela nossa igreja. Amém.